Paliatividade. Esse é um termo muito mal utilizado, não só pelos leigos, mas por nós também, profissionais de saúde. O pessoal confunde demais paliatividade com terminalidade, eutanásia com ortotanásia. Eu sei que é um assunto um tanto delicado, um tanto espinhoso, mas é o tipo de coisa que é melhor você conhecer e entender melhor antes do que na hora que você vai precisar usar. Por isso, como sempre, vem com o tio que ele explica. Esses temas é uma coisa que está começando a se tornar cada vez mais comum no nosso dia a dia. Afinal de contas, conforme a população envelhece, conforme a nossa expectativa de vida aumenta, você começa a ter uma menor quantidade de mortes por doenças como pneumonia, febre tifoide, doença de jovem, e um aumento de cânceres, Alzheimer, doenças de velho. Então, esse tipo de coisa começa a aparecer de maneira corriqueira na conversa de nós profissionais de saúde. É importante que vocês saibam a diferença entre esses termos para quando eles forem usados, você perceber se ele está sendo usado da maneira correta e também para você traduzir o que a gente está querendo dizer. Vamos começar pelo básico. É mesmo, é? O que é um tratamento ou um cuidado paliativo? Resumindo ao máximo, é toda e qualquer ação que não tem como objetivo curar o paciente. Às vezes ela não tem nem o objetivo, o alvo de melhorar ele, mas sim fornecer para ele qualidade de vida. A medicina moderna ela é muito ainda organicista, que a gente fala. Ela vê os problemas como aquela relação saúde e doença. O paciente que não tem nenhuma doença está saudável, ele tem uma doença, eu tenho que acabar com a doença e fazer ele voltar ao status, o estado de saúde dele. Então a gente vê toda e qualquer coisa que acontece com esse indivíduo como um desequilíbrio que tem que ser resolvido, a qualquer custo. Nesse tipo de visão, é aceitável que você tome atitudes drásticas ou dramáticas desde que o objetivo final seja salvar a vida do paciente. No passado, alguém que tinha uma gangrena, uma infecção na perna, tinha aquela perna amputada, porque era o que se podia oferecer. Com o avanço da tecnologia e da medicina, foi descobrindo os antibióticos e hoje a gente consegue tratar esse problema sem ter que arrancar a perna das pessoas. Mas ainda assim, a gente tem várias doenças que o tratamento final é basicamente mutilar o paciente, física e até psicologicamente. Por quê? Mais uma vez, tudo é justificado em prol do que a gente chama de cura. Agora existem certas condições ou doenças que são, pela sua própria característica, incuráveis. Seja porque é da maneira mesmo que ela funciona, ou porque a gente não tem uma tecnologia para fornecer uma cura parcial ou total para o doente. Como, por exemplo, o Alzheimer. Até o que a gente conhece e sabe da medicina, ele é um quadro que quando ele se instala, ele vai ser progressivo, incurável e vai chegar a um ponto de que a pessoa não tem mais capacidade nem de se comunicar. Caso que toda vez que a gente fala de paliativo que vem na mente das pessoas é câncer, mas não é só esse tipo de doença que a gente trata com cuidados paliativos. Na verdade, como eu coloquei, toda e qualquer condição da qual você não pode oferecer cura para o paciente, seja porque você chegou tarde demais ou porque a doença já é assim, você vai oferecer para ele cuidados paliativos. Então vocês perceberam como é uma área meio cinzenta entre o que a gente fala que é um tratamento padrão e o paliativo? Porque tem certas doenças que você não vai conseguir curar o paciente, mas você tem como tratar ele delas. Vamos dar o exemplo do diabetes. No geral, um paciente diabético, ele é incurável. Você nunca vai conseguir curar o diabetes dele. Mas e aí? O que você fornece para ele, seja de medicação ou de insulina? Isso é um tratamento paliativo? Eu sei, isso deu um nó na cabeça de vocês. O problema é que isso também dá nó na cabeça da gente, profissionais de saúde. Por isso, é importante a gente começar a definir. Tratamento paliativo é, antes de tudo, um tratamento. Quando você fala que fulano ciclano tem uma doença que é paliativa, você não está dizendo que ele tem que ficar largado a Deus dará e não faz nada. Muito pelo contrário. O paciente pode ter uma doença que é progressiva, que ela vai avançar, que você não tem como curar ele da doença, mas que você tem sim hoje medicações e tratamentos que conseguem diminuir esse avanço, fazer que o avanço fique mais lento e que a doença se desenvolva de maneira tão lenta, mas tão lenta, que a pessoa não vai morrer da doença, mas vai morrer com a doença, de velhice de outra coisa. Como, por exemplo, o diabetes. Eu sei, de novo, eu estou puxando aqui um pouco a coisa, o tratamento diabético não é um tratamento paliativo, mas só você entender, em paralelo, tem algumas doenças, tem alguns tipos de câncer que você faz isso. O tratamento que você faz, seja com quimioterapia, radioterapia, serve para lentificar tanto o passo de avanço da doença que a pessoa vai morrer com a doença, não da doença. Por outro lado, tem algumas doenças que depois que ela se instalou, você não tem nenhum tipo de tratamento que consegue impedir o avanço dela. Depois que essa bola de neve começou a rolar, ela só vai crescer. Daí, nesse caso, o tratamento paliativo consiste em terapias, medicamentos que servem para diminuir o impacto dessa doença no organismo da pessoa, como, por exemplo, a esclerose lateral amiotrófica.
aquela doença do cientista Stephen Hawking. Você vai fazer todo e qualquer tipo de coisa voltado em tentar diminuir o quanto que a pessoa vai sofrer da doença. Mas você não vai ter nenhum tipo de tratamento para curar ele, ou que seja, diminuir o passo no qual ele vai sofrer dela. Lembrando que, em ambos os casos, o foco, o norte, é a qualidade de vida. Afinal de contas, você não tem mais como norte, ou até como desculpa, a questão da cura. Eu acho que, no geral, muitas terapias que a gente faz deveriam também passar por esse filtro da qualidade de vida. Ou pelo menos oferecer e trazer os pacientes e os familiares para a mesa de discussão, para que eles possam saber o que eles estão abrindo mão em prol de uma coisa que a gente chama de cura. Mas de uma forma ou de outra, é importante vocês entenderem que quando a gente está falando de um tratamento paliativo, o foco, o norte, sempre tem que ser a qualidade de vida. Agora, repito, isso não quer dizer deixar o paciente sem nenhum tipo de tratamento. Muito pelo contrário. O que acontece é que você vai ser menos agressivo no que você vai fazer com ele. Se ele tem um monte de tumor tomando conta do fígado dele, você não vai arrancar esse fígado, afinal de contas você não vai conseguir curar ele fazendo ele passar por um procedimento cirúrgico gigante como esse. Pelo contrário, você pode talvez até diminuir o tempo de vida que ele tem fazendo uma coisa dessa. Ou tornar os anos que restam dele um martírio. Mas você tem que prezar pela vida dele, sim. Pensa num paciente que tem um câncer de próstata paliativo. Você não vai conseguir curar ele desse câncer. Ele tem aí, né, se tudo correr bem, com tratamento, né, quimioterapia e tudo mais tal, mais 6 anos de vida. Daí, de repente, ele pega uma pneumonia, ou toma um tiro no peito. Você não vai deixar ele morrer da pneumonia, do tiro do peito, só porque ele tem um câncer incurável. Pelo contrário, você vai tratar esses casos, você vai tratar essas complicações que podem surgir ao longo da vida para que ele possa viver esses 5, 6 anos. Então, assim, um paciente paliativo não é um paciente do qual, se ele tiver qualquer complicação, é deixar levar. Isso, o paliativo. Porque, afinal de contas, todos nós estamos na mesma situação. A gente nunca sabe o tempo que a gente tem. Então, se ele tem uma doença que você acredita que ele vai ter um período curto de vida, você vai prezar e proteger essa vida para que ele possa viver todo esse período. Pelo menos o máximo possível com qualidade de vida. E aí que a gente chega no outro extremo da coisa, né, que é o paciente terminal. Enquanto o paciente paliativo é aquele que tem uma doença incurável, mas ainda tem um tempo de vida, o paciente terminal é aquele que entrou no processo de morte. Ou seja, ele tem uma doença terminal e ele está morrendo dessa doença. Óbvio, a gente nunca vai conseguir precisar quanto tempo é isso, né? Se é um mês antes, 6 meses antes, mas é o fato que ele começou a entrar nos últimos estágios daquela doença e ele vai morrer da doença. E daí é importante vocês começarem a entender alguns conceitos. Bem, você já deve ter ouvido falar sobre a eutanásia, que é um crime, pelo menos aqui no Brasil, que consiste em você tentar diminuir o tempo de vida do paciente. Ele tem uma doença terminal e você vai literalmente matar ele para que ele não sofra esses momentos finais. Existe o outro extremo da eutanásia, que é a distanásia, que é o quê? Você pega um paciente que está, mais uma vez, terminal no processo de morte e você vai esticar o tempo de vida dele. Você vai dar tempo para ele em termos de números, dias, meses, o que seja. Você vai fazer ele viver o máximo possível. O problema é que esse período a mais que você vai dar para ele é sem qualidade nenhuma. Você não vai dar para ele mais tempo de vida. Você vai estar dando para ele só tempo de sofrimento. E aí entra aquilo que está no meio do caminho entre as duas coisas. Aquilo que nós, profissionais de saúde, temos que buscar para todo e qualquer paciente terminal, a ortotanásia, que nesse caso é fazer com que a natureza siga o seu curso, né? Que a doença leve o paciente, mas para que esse processo todo da morte seja o mais tranquilo, o mais humano e o com a maior qualidade possível, que o paciente não sinta dor, não sinta fome, não sinta falta de ar, não tenha nenhum tipo de sofrimento desnecessário. Entenda, gente, a medicina evoluiu bastante para que a gente consiga fornecer isso para a maioria esmagadora dos pacientes. Um paciente terminal, mais uma vez, não é um paciente que você não faz nada. Pelo contrário, você faz muita coisa. Mas o foco não é mais em preservar a vida. Você não vai prolongar o sofrimento dele. O foco tem que ser na qualidade de vida nos últimos momentos dela. Se vocês já se depararam com aquela situação onde o médico chega para você e fala: Vocês querem que a gente invista no paciente? Vocês querem que a gente entube e tudo mais? A tradução é: vocês querem que a gente tome medidas que prolonguem o tempo dele, né? Que dê mais dias de vida para ele, mesmo que esses dias sejam de dor e sofrimento, ou se vocês querem que, nesse processo de morte, a gente faça as medidas para que ele possa ser o mais confortável possível e que a natureza siga o seu curso. Bem, de novo, isso é o que nós, profissionais de saúde, deveríamos estar passando para vocês. E se daqui para frente, unidos às informações desse vídeo, vocês se encontrarem com essa situação, eu espero que vocês tenham a serenidade de poder dizer para o médico: vamos dar para ele humanidade, vamos dar para ele dignidade, vamos dar para ele uma ortotanásia. Mas
de uma forma ou de outra, a gente tem que entender que isso é o preço que se paga pela ciência moderna. A criança que não morreu de pólio aos 5 anos é o idoso que vai morrer de câncer. Portanto, esse tipo de situação, né, os nossos antepassados não passavam por isso. Mas para a gente vai ficar cada vez mais e mais comum ter que tomar essas decisões em relação aos nossos pais, nossos avós. É importante que todos vocês consigam perceber o que essa mudança é, na verdade. Um privilégio, não uma maldição. E é isso, gente. Sei, teminha pesado. Mas é que está acontecendo várias vezes esses dias. Eu achei que já é interessante abordar isso. É uma coisa que vai ficar aqui, mas, como todo assunto que eu abordo aqui, ele é inesgotável. Por isso, se você tem alguma dúvida, se você tem algum relato, uma experiência pessoal que você queira compartilhar, por favor, coloca aqui nos comentários. Vamos transformar desse vídeo um ponto de partida, nunca um ponto final. Tá certo, galera? Um abraço.